quanto tempo você não anda na Brasília? Mano, meu pai tinha uma Brasília, morou 78. Essa aqui é 78. Pois é, então é da mesma época. E eu andei nessa Brasília, mano, acho que em 87, 88. Ele tinha essa Brasília zona lá, a gente dava uns rolê nervoso nela. Sem habilitação, lógico, né? Faz parte. Você nasceu aqui em Brasília? Eu sou nascido em Brasília, mano. Quando eu nasci, minha família morava em Taguatinga ainda, né? Teve toda uma trajetória, assim, sempre foi muito Taguatinga. Meu pai tinha alguns lotes, né? Naquela época, a galera adquiria muitos lotes, né? Tinha alguns bens, assim. E aí meu pai tinha vários lotes, hein? Na QNE, QNF, QNA, tudo em Taguatinga, no Gama, em Planaltina. Ele tinha muitas casas. Dono da cidade, hein, velho? Era quase o dono, ele era um Paulo Otávio Mirim, morou, velho? Entendeu? E aí a gente ficava pulando de um lugar pro outro, que era tudo dele e tal, até que a gente parou lá na QNF 10, lote 5, e aí nós conseguimos, né? Aí ficamos lá até 82, mais ou menos, foi quando meu pai se separou da minha mãe, rachou e deixou a gente sem nada e pinou, ficou com tudo pra lá e nós urrando. E assim que é, né? Faz parte. E quando é que você começou a ouvir rap, Porque era muito cedo, o Rap Brasil, um movimento sequer existia. Na realidade, essa coisa do rap, ela já é dos anos 70, né? Ela tem início nos anos 70, final dos anos 70. E tem uma música que foi a mais popular da época, foi a que deu o grande boom no rap, na realidade, mundialmente, foi a música Rapper's Delight, de uma banda que chama Sugar Hill Gang, né? E a base dela é uma música também old school total, que é a música da banda Chic, que chama Good Times, né? E os caras pegaram e inseriram o rap em cima. Ela é conhecida aqui no Brasil como Melô Tagarela, e a música tem um vinilzão verde, algumas versões rosa, outra azul, 15 minutos de rap, cara. Isso em 1979, tu imagina. Falando sem parar. Sem parar, Melô Tagarela, do começo ao fim, só rap, saca? Muito louco o esquema. E aí acabou popularizando a coisa do rap. A gente começou a ouvir o rap no começo dos anos 80, mas não sabia que se chamava rap. Era legal de ouvir, mas ninguém sabia o que era. A gente ouvia o scratch, mas não sabia que se chamava scratch e tal, né? Algumas coisas do hip hop assim. E as coisas vieram acontecendo com o tempo. A gente foi adquirindo conhecimento através das rádios, dos programas que existiam na época aqui em Brasília, ainda na Atlântida FM, o Live Blower, DJ Rafa, DJ Chocolate. A galera lá trazia informação e a gente começou a adquirir informação a respeito do que era o hip hop na realidade. Em 1986 ou 7, em meados, teve o primeiro encontro hip hop do Distrito Federal de Brasília, de Brasília, que assim era o nome, que dava na faixa. E por incrível que pareça, ele foi feito num lugar totalmente atípico. Foi feito lá no Gilbertinho, numa boate que chama Le Club, mano. Isso em 86 ou 7, por aí. Quer dizer, eu fui pra cantar uma música, né? Eu liguei pro pessoal, falei, tem um rapzinho escrito aqui. Os caras, não, vem pra cantar e tal. E aí eu fui pra cantar essa música que se chamava Rap do Piolho na época, né? E aí, até na época o Toninho Pop tava lá com o Live Blower e o Celção, e o DJ Rafa. Eles estavam promovendo esse evento. Eram os Irmãos Brothers na época, né? E aí eles se amarraram no som, no Rap do Piolho, e a gente foi para Jornal de Brasília até para gravar essa música e começou a bombar na rádio. Aí o Rap do Piolho estourou no final dos anos 80, né? Até 89, 90 ainda rolava, né? O Rap do Piolho. Cara. Não, mas tem algumas coisas assim, e assim, mas não é o som mais. Porque assim, a gente tinha uma característica muito louca do hip hop dos anos 80 pros anos 90, pros anos 2000, uma diferença gigantesca de décadas, saca? Os anos 80 era pura brincadeira, irmão. Era alegria, era trazer alegria. Essa era a história. Os anos 90, ele já veio trazendo informação, a gente precisava da informação. Tinha que deixar um pouco a alegria de lado, né? E, diferentemente, os anos 2000 voltou com a diversão. E um pouco de informação, e um pouco de alienação, um pouco de tudo, assim. Nos anos 90, foi muito essa questão do protesto, do mano, tipo, eu sou da favela, eu sou do morro, eu sou da CI. Houve uma autovalorização, saca? Do pessoal, do rap, assim, pessoal, saca? De chegar assim, como a gente fez naquela época no Câmbio Negro, em 89, 90,
A gente chegava e falava, mano, eu sou da Ceilândia mesmo, mano. Não tem negócio de esconder, saca? É nós, somos da Ceilândia e a gente passou a incentivar todo mundo a valorizar onde morava. Você é do Paraná, mano, fala, eu sou do Paraná, tem que se esconder. Em vez de falar, eu sou de Brasília. Não, Brasília não, nós somos do Distrito Federal. Brasília é a capital, nós estamos no Distrito Federal, né? Faz parte do Distrito Federal. Somos da Ceilândia, somos do Taguatinga, do Paranoá. Então, a gente começou a incentivar isso, tanto que os grupos começaram a, pô, mano, eu vou falar da minha área, mano. Não vou falar mais de Brasília, eu vou falar de Planaltina, vou falar da Ceilândia, vou falar de Taguatinga. E isso cresceu demais, sabe? Foi um grande boom na época, porque houve essa autovalorização. A gente falou tanto da Ceilândia, e inserimos naquela época do Câmbio Negro, na época do Alibi, né, que é os produtos que a gente criou, que a gente falou de tantos lugares que a gente vivia, como era o Quarentão na época, que era o centro comunitário da Ceilândia, que foi extinto e transformaram em um restaurante comunitário, né? Que muita gente fala, cara, meu sonho era conhecer o Quarentão. Eu queria ter idade para ter ido no Quarentão na época, não curti. E assim, uma galera que curte rap hoje fala assim, pô, meu pai ia no Quarentão, meu avô ia no Quarentão, saca? E a gente não chegou a conhecer. Conheceu já como um restaurante comunitário. E aí, falando nos anos 90, você falou do Câmbio Negro, vocês estouraram com o Câmbio Negro, mas estouraram um grandão, assim, né? Ganhou VMB, viajou pra caralho, propaganda do governo, né? Foi louco na época. A coisa foi grande pra caramba. Durou um disco. O Câmbio Negro, não, ele tem outros discos, né? A minha participação no Câmbio Negro, além de colocar o nome na banda e ter participação física no primeiro álbum, somente no primeiro, que foi o Subraça, minha participação nas produções, eu era o DJ da banda e tal, e cantava alguma coisa também, né? E aí, foi o começo de tudo, né? Do primeiro álbum a gente não ganhou nada, nós ganhamos foi muito trabalho, né? E trabalhamos demais, para daí para frente começar a colher frutos, né? Então, e a galera, o X com a banda, começaram a colher frutos, de trabalhar e fazer outro trampo. Nessa época foi quando eu me desvencilhei do Câmbio Negro e criei a banda Alibi junto com meu irmão, Cabala. E aí a gente... Qual era a história do Alibi? Pô, era como se fosse a história do Câmbio Negro. O Câmbio Negro a gente, pô, vamos fazer o que ninguém tá fazendo. Beleza. No Alibi foi a mesma coisa. Vamos fazer o que a gente não fez no Câmbio Negro, vamos fazer outra coisa. E aí foi quando a gente direcionou a música para um lado mais eletrônico e mais pesado. Nós inserimos o sub, os gravizão nas músicas. Então, dentro do Brasil, as primeiras músicas que tiveram graves foram nossas. Foi o Alibi que começou com isso, saca? Através dessas produções que eu fazia. E aí deu esse grande boom. E houve uma abertura muito louca na época, porque começaram a vir aqui nas lojas, aqui procurar o CD para comprar o disco, na época o vinil, e alguma coisa de CD. Os Playboys. O que Playboy quer com rap, cara? Os caras do rap descem ali em Playboy, e o Playboy vem comprar o rap, saca? Mas por quê? Porque no Alibi tinha grave, e os Playboyzão tinham os sonzão no carro, pô. E eles descobriram Queria mostrar. Uma coisa nacional, cantando periferia e pá, bandidagem com os gravizão, os caras extravasar, né, mano? Saca? E por que vocês brigaram? Quem brigou, mano? Você e o X. Não, aí a gente não pode entrar nesse assunto. Isso é uma longa história, já foi até extinta, acabou. Hoje eu tenho... Cara, porque muita gente sente falta, muita gente... Sim. Porque, até explicando por quê. Eu entrevistei o X aqui, e eu fiz essa mesma pergunta, e ele deu essa mesma resposta. Mas, bicho, você precisa ver o tanto de gente que assiste o vídeo e comenta no YouTube, na Facebook e tudo mais. Pô, chama o Jamaica, a gente precisa saber o que rolou. As pessoas sentem falta da dupla. Eu acho que, na realidade, né, eu creio muito nisso, assim. A gente precisa levar essa informação, mas nós vamos levar da forma mais correta possível, para que fique tudo muito claro, saca? E não é remoer o passado, eu acho que eu não remoo o passado de forma alguma. Tenho uma amizade muito grande com o Gog hoje, que a gente... Mas vocês brigaram também. Sim, na mesma época. Tenho uma amizade muito grande com o Gog, tenho o maior respeito pelo X, saca? Mas a gente não volta mais no tempo para falar a respeito, sabe como é que é? Porque traz mágoas, traz coisas que ficaram para trás e não vale mais a pena. Mas isso vai vir à tona. Eu, particularmente, estou buscando uma forma de trazer isso à tona, porque eu acredito muito que eu não falo de fãs não, cara, eu falo de pessoas que apreciam a boa arte, que é a música e tal, saca? Eles precisam saber da história, saca? E eu estou buscando uma forma de mostrar isso aí.
logicamente dentro da minha visão. E eu vou ser o mais claro possível. Lógico que o X tem a visão dele, o GOG vai ter a visão dele, mas eu vou demonstrar a minha visão dentro desse projeto que eu estou criando agora. E a gente vai trazer porque tudo isso faz parte da história da nossa cidade, faz parte da história do Distrito Federal, de Brasília, da Ceilândia, do Guará, de todos os satélites que se envolveram naquela época. Mas foram brigas diferentes. Foram a mesma briga, foram a mesma briga. É uma briga só. É uma coisa só. Você consegue hoje andar no Guará 2 de boa? Sim, sempre andei. Eu nunca parei de andar nos lugares. Teve as brigas e tal, mas eu nunca parei de andar. Continuei fazendo meus eventos, meus shows. Ia em lugar, tinha neguinho de cara fechada pra mim. Como os caras iam também, tinha neguinho de cara fechada pra eles, saca? E a gente conseguiu acabar com isso tudo. Acabou isso aí, isso é passado, mano. Já tem mais de 20 anos, saca? Então não vale a pena ficar remoendo isso. Falando na questão do cara fechada, em Brasília teve uma época, nessa época, início dos anos 90, né? Teve uma época de gangue forte em Brasília, não teve? Teve uma época de briga pesada, né? E... Na época aconteceu até uma coisa muito infeliz que aconteceu conosco. Nós estávamos aqui exatamente aqui, né, no Gran Circular. Ele existia. Que era aqui, né, no Touring. Exatamente, no Touring. E aí veio uma menina do Correio Brasiliense para nos entrevistar, para falar a respeito dessas gangues e tal. E nós conversamos, porque como nós somos da periferia, a gente sabe de tudo que acontece. E a gente expôs as coisas da forma que elas acontecem. Essa moça, ela deturpou toda a história, colocou todos nós na capa do Correio com tarja na cara falando que a gente era gangue, entendeu? E a gente mostrando toda a situação, um esquema que não tinha nada a ver, mano. Só que ela conseguiu deturpar toda a história, destruiu. Foi um lance muito louco na época. Meu pai era policial civil, isso bateu lá no trampo dele. Os seus filhos estão envolvidos nas gangues. As meninas que caminhavam conosco, os pais delas eram. Ele era de um alto nível dentro do exército, e isso afetou. Entendeu? Essa mulher, essa desgraçada, criou uma situação, mano, que ela não tem noção do que ela fez, saca? E aí teve que. Meu pai entrou, foi pra cima, o pessoal entrou em cima pra mostrar que não tinha nada a ver. A gente sempre fez cultura na cidade, entendeu? E ela, pra aparecer, ela apareceu e desapareceu, irmão, saca? Então, e a gente falava muito sobre as gangues, sobre todas, a galera do Gama, a galera da Ceilândia. Tinha as gangues, cara, mas era algo muito... Não era naquela proporção que a mídia mostrava. Existia... que causou um medo, né? Existe ainda muito pouco, velho, muito pouco, saca? Mas era a mesma coisa dos craqueiros hoje. Os caras ficam... O crack existe. A gente falava no crack em 1989, 90, 91 nas músicas. E o governo nunca prestou atenção no rap. E o crack virou o que virou. Se eles tivessem prestado atenção em quem estava no meio vivendo aquilo, presenciando toda a loucura, entendeu? Eles tinham tomado uma atitude. Em São Paulo já era uma epidemia desde os anos 80. Saca? E o governo permitiu que o crack entrasse no DF, pô. E não era para ter entrado. Porque a gente já estava batendo na tecla há muito tempo. Você virou evangélico no meio disso tudo? Sim. Em 2000 eu fui pro evangelho. Ainda sou até hoje. Saca? Sou firmeza na minha igreja presbiteriana Betel, lá no setor Penorte. Mas como é que foi isso para você? Porque assim, tem histórias e histórias, né, das pessoas quando entendem, aceitam, conhecem a religião e tal. Para você teve uma história, um momento, um clique? Cara, eu acho que na realidade foi por uma necessidade. Eu estava vivendo um momento muito louco da minha vida, em que eu precisava baixar essa bola, ou eu não sobreviveria até onde eu estou hoje, ou eu não estaria aqui. Eu estava totalmente envolvido nas loucuras das loucuras do mundo, saca? De todas as loucuras, saca? E quando foi em 2000, nasceu a minha filha, minha primeira filha. E eu perdi essa infância dela, essa coisa da criancinha de nascer até 1, 2 anos de idade. Morou? Porque eu tava na rua, tava na loucura. Até que um dia minha filha parou do meu lado, eu ali, cara, com minha cabeça monstruosamente pesada. E ela parou do meu lado e começou a cantar uma musiquinha e tal, cantou. Aí eu comecei a chorar, mano, e falei, caraca, eu perdi a infância da minha filha, mano. Não vi ela andando, brincando, começando a falar, toda aquela parada, saca? Aí eu acordei assim, velho, saca? Fala, irmão, tranquilidade. Morou? Aí eu acordei para aquilo que eu falei, pô, se eu tô perdendo a infância, tô perdendo algo dentro da minha casa, imagina o que eu tô perdendo fora, mano. Tá ligado?
E eu vi no Evangelho um lugar onde eu podia estar mais centrado, estar com a minha mente mais voltada para coisas mais limpas, coisas suaves, tá ligado? E minha mente estava totalmente impregnada, mano, entendeu? E aí eu queria fugir disso aí, realmente, saca? E foi um momento que eu tive, tanto que eu caí pra dentro do Evangelho, eu abri mão de tudo, mano, e fiquei durante 5, 6 anos sem cair pra dentro do rapzão aqui fora de novo, saca? Eu limpei a minha mente, mano, pra depois eu voltar a gravar de novo e fiz tudo. E eu nunca tive tanta liberdade como eu tenho hoje. O pessoal fala, não, eu vou pro Evangelho, vou ficar preso, cara. Pensa um cara livre, sou eu, mas eu sei onde estão os meus limites, tá ligado? Eu aprendi a respeitar os limites das pessoas e aprendi a demonstrar os meus limites também. E aí eu passei a conviver verdadeiramente no meio de novo, assim, porque eu sabia até onde eu podia ir, mano. Saca? Sem se macular. Exatamente. E outra, eu não tenho uma vida religiosa, aquele negócio todo não, pô. Eu vivo o Evangelho, eu vivo em Cristo, tenho uma vida maravilhosa, mas eu tô na rua todo dia, no corre, no rala, com todo mundo, com toda a galera, e todo mundo me respeita por isso, porque eu não tenho uma visão religiosa do esquema, eu tenho uma visão muito clara do que é caminhar com Cristo, e é isso que eu faço hoje. Tanto que a gente tem uma troca de ideia aqui, se você não me perguntasse isso, ninguém ia nem saber, mano. Sem a doutrinação, né? Exatamente, não tem isso, cara. Saca? O viver em Cristo é viver isso, é o dia a dia, é o todo dia, mas entendendo particularmente. Tá ligado? Eu não preciso estar te impregnando do que eu vivo aqui. Eu quero te mostrar a minha cultura, mas não a minha religião. Uhum. Pra gente terminar, canta pra gente aí. Canta pra mim. São 30, eu não quero ver você triste assim, né, pô? São 130 composições suas? Pô, é mais, né, cara? Eu tenho 11 discos gravados, cada um com mais de 10 músicas, e aí, se eu errar, eu tô no lucro. Tá muito no lucro. Muito no lucro. E para cantar nada mais, nada menos, melhor do que nós estamos aqui num clima do Distrito Federal, né? 9 da manhã, o maior calor. Não sou bandido, para de me olhar, seu doutor. A desconfiança chama a atenção de outras pessoas. Minha ideia eu valorizo, não sou à toa. Assim que eles veem quem mora aqui. Descalço mesmo, sem nada, a vida é só pedir. De esmola em esmola, à procura do pão. Viram lixeiras de cabeça pra baixo, meu irmão. Quantas vezes eu sonhei com isso aqui? Que pesadelo, dá um tempo, espera aí. Hoje eu tô de boa com amigos e inimigos. Pra garantir a minha ideia ainda fiz assim. Mãe, guarda esses revólveres pra mim. Pra onde eu tô indo hoje não vou mais precisar com eles. Não vou mais atirar, quero ficar de boa, nada de coçar, puxar. Sonhe bem, pense bem, ajude alguém. A noite é fria, seu doutor, você não vem. Na perna uma ferida de carne crua. Você não liga porque a vida não é a sua. Sonhe bem, pense bem, ajude alguém. A noite é fria, seu doutor, você não vem. Mais um corpo endurecido, achado ao léu. O anjo o levou para a porta do céu. Valeu demais, meu velho. Obrigado.